Bom dia, alunos do primeiro ano de Sociologia, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao nosso estudo de Sociologia, agora com a nossa apostila nova do quarto bimestre, na página 7, e traz um título. O título que traz na página 7 é Diversidade e Identidade, Aculturação e Contracultura. Ou seja, são dois conceitos importantes para nós estarmos aprendendo dentro do campo da Sociologia. Aculturação e contracultura. Vamos começar na aculturação. O que é aculturação? É o contato que se dá através de adoção de culturas diferentes. Em todas as sociedades, nós sabemos que em todas as sociedades existem um reconhecimento que é aceito pelas leis, pela tradição, pelo povo, né, que se estabelece nas diferentes sociedades. Existem regras e normas que fazem parte da cultura. Então, quando eu assumo a cultura de um determinado povo, isso é um processo chamado de aculturação. Como nós brasileiros, nós sofremos uma aculturação dos portugueses, dos indígenas e dos africanos, os negros africanos que vieram ao Brasil no processo de escravidão. Então, cada um deles, eles trouxeram do seu país de origem, do seu país natal, um certo tipo de cultura. Os índios possuíam seu tipo de cultura aqui na terra, na nosso Brasil. Os negros africanos trouxeram um tipo de cultura da África e os portugueses trouxeram um tipo de cultura da Europa. Então, nós brasileiros sofremos, né? Nós absorvemos tanto um pouco da cultura africana como da indígena quanto e também da europeia. Então, isso chama-se processo de aculturação, ok? Quando eu absorvo a cultura de um determinado povo, de uma determinada sociedade e estabeleço para mim esse tipo de cultura também e aceito, né? E contracultura é o que é outro conceito. O próprio nome já diz, contracultura. Ou seja, quando temos valores vigentes em nossa cultura e são contestados por certos grupos. E aí ocorre o processo de contracultura. Vou dar um exemplo para vocês. Na década de 1960, né, surgiu um grupo, um movimento chamado os hippies. Os hippies, eles protestavam contra a cultura estabelecida na sociedade na época aqui no Brasil. Então, havia as normas, as leis e as regras estabelecidas, e esses grupos dos hippies, eles não aceitavam. Então, eles protestavam, eles faziam passeata nas ruas, eles não aceitavam a cultura nossa da época, estabelecida pelos padrões da sociedade. Então, se tornou um movimento contra a cultura. Como também nós temos alguns pichadores que picham os muros com frases contra a política, contra a economia, contra a cultura, contra as artes até também. Então, eles se tornam um movimento contra a cultura vigente, ou seja, se estabelece um tipo de cultura em um país ou em um estado e eles se levantam contra esse tipo de cultura. Eles não aceitam esse padrão cultural estabelecido pela sociedade. Eles preferem um outro tipo de padrão e aí eles vão protestar. Então esse movimento é chamado de contracultura, ok? A etnia, a apostila de vocês apresenta um conceito de etnia. E o que é etnia? Vamos aqui esclarecer, né, com mais detalhes. São indivíduos de um grupo que possuem costumes, tradições, idiomas, religião, festas, literatura, etc. E ocupam um determinado espaço geográfico também, assim formam um grupo étnico. Ou seja, o grupo étnico são indivíduos que têm a mesma idioma, mesma língua, a mesma religião, curte as mesmas festas, das mesmas literaturas também, gostam das mesmas literaturas, ou seja, eles formam um grupo que se identificam e é chamado de grupos étnicos. Isso é o conceito de etnia. E aí nós vamos para a formação da cultura brasileira. Como se formou o nosso país, a cultura do nosso país? Sabemos que
houve 3 tipos de culturas estabelecidas: a cultura africana, a cultura indígena e a cultura europeia, trazido pelos portugueses. Então, nós brasileiros assumimos esses 3 tipos de cultura em nosso país, porque cada um desses povos deixou um legado de cultura para todos nós. E aí nós vemos que os portugueses se destacam mais porque eles deixaram o idioma para que nós falássemos o português. Também se destacam na arte da religião, quando eles trouxeram o cristianismo e catequizaram ali os índios e tentaram também catequizar ali os negros africanos. Então, faz parte dos portugueses esse processo de idioma e de uma religião, que é o cristianismo. Já na parte dos indígenas, eles deixaram um legado também, como a culinária indígena, que nós conhecemos muito aí, como as tapiocas, farinha de mandioca, o beiju, o polvilho e etc. Então eles deixaram esse legado na culinária para a gente e também os índios gostam muito de pescar e gostam muito de peixe, essa tradição de comer peixe, de tomar muitos banhos durante o dia, os índios trouxeram esse tipo de cultura para nós. Então, nós somos acostumados a tomar banho devido a essa cultura que vem do indígena. E os negros africanos também trouxeram a sua cultura. Eles trouxeram a religião, o candomblé, que é a religião lá dos orixás que eles cultuavam na África, eles trouxeram. Alguns tipos de comidas também nós sabemos que vieram deles, como o acarajé, o munguzá, né? A feijoada também é típica aqui do Brasil desde a época dos escravos. Algumas palavras ditas aí como cafuné vem dos africanos, canção de niná vem dos africanos, a palavra caçula também vem dos africanos. E aí dos africanos também vem o cuscuz, né, vem a farofa, é, vem alguns bolinhos, né, os quitutes que eles fazem, né, e a cultura africana é muito rica, como a cultura indígena também é muito rica e a cultura europeia também. Então nós brasileiros absorvemos todas essas culturas, né? E não tem como dizer que o brasileiro ele não gosta dessas culturas que vieram principalmente da culinária indígena, da culinária também africana, ok? Então nós vamos estar estudando nesse bimestre essa questão cultural tão legal e tão diversificada que existe no nosso país. Até a próxima. Obrigado pela atenção de todos vocês. Bom estudo e até a próxima aula, pessoal. Tchau.